Sente-se, por gentileza. Vamos para a palavra de hoje. Em Ezequiel 8. Ezequiel 8. Bom, do começo ao fim. Nós temos palavras fortes nesse dia. E eu creio que devamos absorver com muita intensidade, porque isso vai fazer diferença demais na nossa vida espiritual. Eu vou lendo, vou parando um pouco. Ezequiel 8. No 5º dia, ó o texto. O título. Tanto na Almeida Corrigida como na NVI, na Almeida Corrigida está assim: as abominações no santuário. E na NVI, idolatria no templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que se alguém destruir o templo do Espírito Santo, o Senhor o destruirá. Nós somos o templo do Espírito Santo. No quinto dia do 6º mês, do 6º ano do exílio, eu e as autoridades judaicas estávamos sentados em minha casa, quando a mão do soberano Senhor veio sobre mim. Olhei e vi uma figura como a de um homem, do que parecia ser a sua cintura para baixo. Ele era como fogo, e dali para cima, sua aparência era tão brilhante como metal reluzente. Ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. A situação era tão séria, tão grave, que no momento em que o profeta não esperava, ele não estava esperando aquela situação, Deus veio e o pegou e o ergueu pelos cabelos. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu. E em visões de Deus, Ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta norte do pátio interno, onde estava colocado o ídolo, que provoca o ciúme de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós. E que Deus não nos divide com nada nem com ninguém. E já ali na entrada da porta do pátio interno, onde estava colocado o ídolo que provoca o ciúme de Deus. Já tinha idolatria, do lado de fora já era possível perceber que coisas não estavam corretas. Tudo que ocupar o lugar de Deus na sua vida vai se tornar um ídolo. Seja um marido, uma mulher, um filho, um emprego, um carro, dinheiro, qualquer coisa. Qualquer coisa, nada pode. A igreja não pode vir antes de Deus. Deus tem que vir em primeiro lugar. O meu chamado, o meu propósito, o ministério, meu chamado ministerial não pode ser importante, não pode ser mais importante que a minha relação com Deus. E quando eu falo isso, eu gosto de falar porque alguns acham que é tudo a mesma coisa. Não é. Não é. Uma coisa é meu relacionamento com Deus. Outra coisa é outra coisa. Eu posso ter um relacionamento com Deus falido e estar ministrando. Eu posso estar tão envolvida com coisas ministeriais que não tenho nem tempo para Deus.
Oh, mas são as coisas de Deus. Não, não, não. Eu não posso me envolver apenas com as coisas de Deus. Tenho que me envolver com Deus. Primeiro eu tenho que ter um envolvimento com Deus. Se eu não tenho um relacionamento com Deus, eu posso ter relacionamento com coisas de Deus. Mas primeiro eu tenho que ter um relacionamento com Deus. E às vezes as pessoas, elas não entendem, elas acham que só porque elas estão na igreja já é o bastante, ou porque elas até fazem alguma coisa na obra, tem que fazer. Mas eu preciso ter uma vida com Deus. E nós sabemos que essa vida com Deus é o cumprimento, é viver, é saber o sentido de ser cristão. E ser cristão é ter uma vida que agrada a Deus. O próprio Senhor Jesus diz assim, na oração do Pai Nosso: seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. É fácil fazer essa oração? Eu estou vivendo? Talvez não. Porque às vezes a vontade de Deus, ela não é soberana na vida de todas as pessoas. Ela não é. Uma pessoa pode tá até falando de Deus, mas não está vivendo a vontade de Deus. A vontade de Deus não é soberana. E a vontade de Deus tem que vir em primeiro lugar na vida da gente. A minha relação com Deus, meu relacionamento com Deus, o meu temor a Deus. Tudo que diz respeito à minha vida com Deus tem que ter prioridade. Eu tenho que dar prioridade à minha relação com Deus. Por isso que eu bato tanto em relacionamento. Ter um relacionamento. Você tem um relacionamento com a sua mãe, com o seu pai, com o seu marido, sua esposa, com o seu filho, não sei com quem, com o seu amigo, você tem um grande amigo. E aí você entende, então, o que é um relacionamento. Aí você tem que transferir isso para Deus. Você tem que ter você pode ter um relacionamento com pessoas, mas o seu com Deus tem que ser prioridade. Você tem que dar prioridade. Então, seja feita a vontade de Deus aqui na terra como no céu. A vontade de Deus tem que vir em primeiro lugar. As coisas de Deus, elas não podem ocupar o lugar de Deus. Então, eu tenho que ter Deus como prioridade e tenho que, ao priorizar Deus, também priorizo a minha vida e as coisas de Deus. Mas primeiro vem Deus. E às vezes muitos não entendem. Por qualquer coisa, a pessoa se distancia de Deus, se distancia daquilo que é de Deus. As coisas de Deus, a vida dela, o relacionamento dela com Deus ela não se preocupa em construir. Isso significa que é uma coisa superficial. Por pouco ela já está deixando Deus, a vida dela. Ela até acha que ela está com Deus. Ela quer se convencer. Mas quando você vai lendo a palavra, você descobre por intermédio da palavra se você está com Deus ou não. Quando você está cumprindo a palavra, quando você é capaz de não apenas saber, mas fazer, porque saber, muita gente sabe. Até ontem eu escrevi um texto para coisa e eu ainda falava sobre isso. Entre saber e fazer é um abismo. Então, às vezes a pessoa, ela mesmo diz, eu sei o que eu tenho que fazer. Só que ela não faz. O que adianta você saber e não fazer? O que adianta palavras bonitas, mas quando chega a hora de você colocar Deus em primeiro lugar, a vontade de Deus ser lei, ela não é. Então, já ali,
onde estava colocado o ídolo que provoca o ciúme de Deus. E ali diante de mim estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu havia tido na planície. Então ele me disse: filho do homem, olhe para o norte. Olhei para o lado norte e vi junto à porta do altar. A porta do altar. O ídolo que provoca o ciúme de Deus, na porta do altar. Quer dizer, na entrada, na porta que dava acesso ao altar. Na entrada já tinha um ídolo. Já era possível ver. Mas aí olha aqui, e ele me disse: filho do homem, você vê o que estão fazendo? As práticas repugnantes, ou na NVI diz assim, as grandes abominações, na NVI, as práticas repugnantes, na Almeida Corrigida, as grandes abominações da nação de Israel, coisas que me levaram para longe do meu santuário. Mas você verá práticas ainda piores do que essa. Você está achando que está grave, Ezequiel? Você viu na entrada, na porta do altar, o ídolo que provoca o ciúme de Deus? Que provoca a Deus. Você viu? Tem coisas piores ainda. Eu vou te mostrar coisas piores. Então, às vezes, do lado de fora da vida de uma pessoa, já em reações que ela tem, quando ela tem oportunidade de ter uma reação correta diante de Deus, ela já tem reações imaturas, precipitadas. Ela já pode mostrar ali que Deus não é a prioridade da vida dela. Tem gente que no mundo pode acontecer o que for, aonde for. Ela tem uma reação tolerante. Ela tolera. Tudo na igreja é mais pesado. Tudo relacionado às coisas de Deus, ela trata com mais peso. Ela bota peso. É por isso que a vida dela é pesada. Porque quando você coloca mais peso do que você deve nas coisas, isso vai vir sobre você. E quando você pesa aquilo que é de Deus, a obra de Deus, aquilo que provém de Deus, você está pegando grandes problemas para a vida. Eu falo sempre disso. No mundo não tem problema pegar fila, no mundo não tem problema, nada não tem problema. Lá não tem problema. Lá tudo que acontece é festa, as pessoas até se divertem. Tudo que é na igreja, se acontecer lá fora, tem tolerância. Se acontece dentro da igreja, aí é o fim do mundo. É por isso que você vê a vida dessas pessoas à margem. A vida desse tipo de gente vive à margem. Pessoas são arrogantes. Elas pesam as coisas de Deus, quando elas deveriam respeitar e amar. Elas pesam. Não é porque é uma igreja que não tem problemas. Todo lugar tem problemas. Ajude a resolver. Não cobre a perfeição. Vá fazer. Se você conseguir fazer melhor, faça melhor. É assim que é. Se a pessoa consegue fazer melhor, ela deve fazer. Mas se não está disposto a fazer nada, não cobre também. Porque lá fora, as pessoas pagam caro por coisas e às vezes recebem uma coisa mais ou menos. E elas levam numa boa. Quando é no mundo espiritual, quando são coisas espirituais, quando diz respeito às coisas de Deus, elas pesam. Elas pesam. E a gente tem que pensar muito bem. Como é que nós estamos nos comportando
diante de Deus e o quanto reverenciamos aquilo que é de Deus, que vem de Deus, aquilo que serve de bênção na nossa vida. Mas você ainda verá práticas ainda piores. Em seguida, me levou para a janela, para a entrada do pátio, olhei e vi um buraco no muro. Quem olhava não via nada, só mesmo através de discernimento, de revelação, que alguém poderia ver aquele buraquinho no muro. Ele me disse, Deus disse para ele, filho do homem, agora escave o muro. Escavei o muro e vi ali a abertura de uma porta. Ele me disse, entre e veja as coisas repugnantes ou abomináveis e más que estão fazendo no oculto. Você já achou que estava grave o ídolo na porta do altar? Eu falei que eu te mostrar coisas piores. Tem coisa pior. Escava aí. Vem cá, eu vou te mostrar o que está acontecendo no oculto. Eu entrei e olhei lá, desenhadas por todas as paredes, vi todo tipo de criaturas rastejantes e animais impuros e todos os ídolos da nação de Israel. E na frente deles estavam 70 autoridades da nação de Israel, e Jazanias, filho de Safã, estava no meio deles. Do incensário de cada um que cada um tinha em suas mãos, elevava-se uma nuvem aromática. Ele me disse, filho do homem, você viu o que as autoridades de Israel estão fazendo nas trevas, no oculto? E no escondido? Você viu os projetos escondidos deles lá? E eram autoridades, isso quer dizer que pode ser desde um bispo, pastor, obreiro, como uma pessoa que conhece a palavra e já tem autoridade para falar a palavra, porque conhece a palavra, tem recebido a palavra. Não é uma pessoa sem entendimento da palavra, ela tem a palavra, ela tem recebido a palavra. No entanto, ela tem coisas ocultas que precisa ser escavado para ver, mas está lá. E que Deus chamou de detestáveis, abomináveis, repugnantes. Deus chamou. Você tem a sua Bíblia, você está lendo, está repugnante aí. Deus falou, tem coisa pior. O profeta já tinha visto algo, o Senhor falou, tem coisa pior. Eles estão fazendo coisa pior no oculto. Jesus está voltando. Ele tem batido demais sobre projetos escondidos, coisas ocultas. Uma fé fajuta, um cristianismo de fachada. Que fora você até pode fazer caras e bocas, mas lá dentro está cheio de criaturas rastejantes. Coisas impuras que a Bíblia está dizendo. E que Deus não se agrada, porque eu posso até ter uma casca, mas Ele está olhando para o meu interior. O que nós falamos a semana passada ainda, o interior é mais importante que o exterior. O interior é mais importante que o exterior. Ele me diz, filho do homem, você viu o que as autoridades de Israel estão fazendo nas trevas? Cada uma no santuário de sua própria imagem esculpida. Cada uma tinha
lá fora dizia, quer dizer, para todo mundo ver, vestidos de cristãos, digamos assim, né? Vamos trazer para os dias de hoje. Então eles tinham as vestes de autoridade espiritual. Quer dizer, falar, sou evangélico, sou isso, falo disso, falo no nome de Deus. Mas lá no oculto, cada um estava diante da sua própria imagem esculpida, ou seja, cada um tinha o seu próprio Deus, a sua própria opinião, a sua própria visão. E não estavam dispostos a abrir mão daquilo, mas muito pelo contrário, escondiam aquilo lá, mas faziam. Não faziam diante de todo mundo, mas faziam no oculto. Que é o que muita gente faz. Diante de todo mundo sou cristão, mas lá dentro eu guardo todo tipo de impureza, seja sentimentos miseráveis, de mágoa, ódio. Tem gente que está assim, dentro dele, tá uma impureza absurda, como eu abri o culto hoje. É só sentimentos miseráveis, só tem lugar para miséria emocional. A maneira de conduzir a vida é imoral, se envolve com coisas imorais. A maneira de administrar os negócios é sempre, tem maracutaia, tem coisa ilícita. Como é que Deus vai mudar a vida de uma pessoa que, mesmo sabendo o que deve fazer, se contenta em se vestir de autoridade de Israel, mas no escondido tem até uma imagem esculpida diante de si? Como? Quem é cristão não faz maracutaia, não lida com negócios ilícitos. Não faz. Isso é uma coisa que a gente não pode aceitar. Não pode. Às vezes parece que você está perdendo um dinheiro, alguma coisa em algo, mas vai pelo que é certo. Vai pelo que é certo. Fica com o que é certo, porque Deus vai te honrar. Não adianta você estar envolvido com imoralidade e achar que Deus vai honrar você. Eu só estou vendo o que a Bíblia diz, só de você pensar, cobiçar, você já cometeu. Está escrito assim. Então, se você entra no seu computador para ver besteiraiada, e sujeiraiada, que está acabando com a sua vida. Se você não é do sim, sim, não, isso acaba com a sua vida. Se você não reverencia as coisas de Deus, isso vai acabar com a sua vida, isso mata a sua vida espiritual. E, consequentemente, Deus não vai abençoar. Deus não quer que ninguém termine. Eu tenho visto Deus bater nisso. Não termina esse ano levando coisas que eu não aceito, que eu repugno. A Bíblia diz, coisas repugnantes. É uma palavra forte, mas que muda a vida da gente. A vida é como um sopro. E tem gente que, se morrer hoje, não são os anjos que virão buscar a alma, mas sim os demônios. Porque é um cristão consciente, que mente consciente, que engana consciente, que faz trapaças consciente, que está sempre lidando com as coisas de forma contrária, a contrariar as orientações bíblicas. E decisões precisam ser tomadas.
Decisões precisam ser tomadas na vida de muita gente. Sabe aquela decisão? Chega. Alguém tem que tomar iniciativa dentro de casa e dizer: não compactuo mais com o que você vem fazendo. Se você quiser fazer isso, você vai fazer sozinho, porque eu não vou aceitar. Eu não vou. Eu não vou. Tem coisa que não é para o povo de Deus, não é para os santos. Não é. A nossa vida espiritual, ela tem que estar em sintonia. Eu tenho que viver aquilo que a Bíblia manda. Não sei se o fulano vai gostar, se o ciclano não vai gostar, que sei lá quem não vai gostar. Espera aí, Deus está me dando essa direção. Eu tenho que andar em retidão. Isso é uma coisa difícil. Tem gente da família que não vai entender. Mas eu vou priorizar a minha fé. A minha fé. O meu sócio na empresa não vai aceitar. Então, é melhor nós desmancharmos essa sociedade. Mas eu não vou compactuar. Na minha casa, o fulano, eu sei que não vai gostar. Mas eu não vou ceder para aquilo que eu sei que está errado biblicamente. Eu não vou. De jeito nenhum. Tem um pastor que o filho dele mexeu com coisas ilícitas. E a polícia foi na porta. Cadê ele? O pai ouviu e disse: ele está em tal lugar. O filho disse assim: pai, você me entregou. Ele falou: entreguei e vou deixar você ficar na cadeia o tempo que for preciso. E eu compactuo da mesma ideia, do mesmo pensamento. Você fez, você tem que pagar. E um pai que é correto, que ele é justo em Deus, você vai arcar com as suas consequências agora. Você vai arcar com as suas consequências. Porque quem conhece a palavra, não joga nada para debaixo do tapete. Tem consequências, tem consequências. Na época teve gente que dizia: mas como você fez? Porque biblicamente é o correto a ser feito. Eu ensinei a fazer o que é certo. Se ele fez escolhas, aqui se faz, aqui se paga. Tudo que o homem plantar, isto também colherá. Se ele plantou, é justo que ele colha. Que cristianismo é esse? De farsa? Que quando falamos a palavra, a pessoa se torna radical. De vez em quando tem uns que dizem que eu sou radical. Não sou radical, eu vivo a palavra. É que alguns estão tão acostumados com a porta larga, que quando alguém prega a porta estreita e apertada, ele é radical. Sabe quando a pessoa se acostumou a viver um cristianismo fajuto? Uma fé fajuta? Do tudo pode? E que não é bem assim.
Mas a Bíblia diz que se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, não herdaremos o reino dos céus. A Bíblia diz que a porta estreita e apertada, ela conduz a vida eterna. Mas a larga, espaçosa, tudo pode, tudo é normal, tudo tem que ser relevado, entendido, compreendido, aceito. Tem um monte de pregador que ele não quer pregar o que as pessoas precisam ouvir para chegarem no céu. Vão dar conta disso. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se no final você não quiser, aí é uma escolha sua, mas você teve condições de escolher. Você sabe o que é certo e errado. Teve condições de escolher. Se quiser escolher outra coisa, é a escolha da pessoa, mas ela tem que ter condições. E como sabereis se não tiver quem pregue, está escrito. Como alguém vai saber se não tiver quem pregue? E nós temos que pregar. Ele me disse: filho do homem, você viu as autoridades de Israel no 12? Estão fazendo nas trevas, cada uma no santuário de sua própria imagem esculpida. Eles fazem, eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. E de novo disse: o Senhor não nos vê. Isso aqui que está acontecendo na minha vida é porque o Senhor me abandonou. Não é porque eles estavam fazendo coisas erradas em oculto. É porque o Senhor tinha abandonado. E de novo, você os verá cometerem práticas ainda repugnantes, mais repugnantes. Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. Lá vi mulheres sentadas chorando por Tamuz. Era o Deus da fertilidade, da prosperidade. Quantas pessoas tem gente que ao invés de estar chorando nos pés do Senhor, está chorando por problema, está chorando por coisas insignificantes, estão feridas e magoadas, lamentando por algum Deus Tamuz por aí, pela situação, pelo aperto, porque isso aconteceu, aquilo outro, quando Deus está dizendo: ei, por que não chora aos meus pés? Por que não busca por mim? Eu posso te dar a vitória. Sem contar aqueles que estão acostumados a fazer uma tempestade num copo d'água. Por pouco, já fazem uma tempestade. Por nada. Agora, quem planta vento, colhe tempestade. Às vezes a pessoa simplesmente provoca algo na vida dela. Então, ele me disse: você vê isso, filho do homem. Você verá práticas ainda mais repugnantes do que essa. Não cessava. Quanto mais o homem de Deus ia entrando, o profeta ia entrando, ele ia encontrando coisas mais erradas, repugnantes. Coisas repugnantes, coisas que Deus abomina. Coisas que o Senhor diz: isso não me agrada, isso é repugnante. E estava tudo escondido, mas estava lá. E o Senhor levou o homem de Deus para encontrar aquilo tudo e desvendar aquilo tudo. Então, me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor, e ali, à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens, com as costas para o templo, de costas para o templo. De costas para o templo.
e os rostos voltados para o oriente, estavam se prostrando na direção do sol. O contrário, gente que estava ao contrário, na direção oposta que deveriam estar. E tem muita gente assim, de costas, para tudo que é de Deus, para a vontade de Deus, de costas. Prostrar diante de alguma outra coisa, diante do mundo, cedem para o mundo, mas para as coisas de Deus viram as costas. Ele me disse: você viu isso, filho do homem? Será que essas práticas repugnantes são corriqueiras para a nação de Israel? E continuamente me provo será que essas práticas repugnantes são corriqueiras para a nação de Israel? Deverão também encher a terra de violência e continuamente provocar a minha ira? Veja, eles estão pondo o ramo perto do nariz, por isso, com ira os tratarei, não olharei com piedade para eles, nem os pouparei, mesmo que gritem, aos meus ouvidos não os ouvirei. Por quê? Porque no oculto, dentro, tinha tantas coisas repugnantes. A falta de sinceridade é uma coisa repugnante para Deus. A mentira é repugnante para Deus. A imoralidade é repugnante para Deus. O orgulho é repugnante para Deus. A falta de perdão é repugnante para Deus. Aquelas atitudes orgulhosas, arrogantes, são repugnantes para Deus. E vai abrindo. Tem tantas coisas que estão dentro de cada pessoa que são repugnantes. Mas ela não limpa, ela está guardando e ela está cedendo, ela cede hoje para uma coisa, ela cede amanhã para outra e está ficando pior, cada dia mais. E é o que o Senhor dizia: você ainda vai ver coisas mais repugnantes. Vem cá, eu vou te mostrar coisas ainda mais repugnantes. De novo, vem cá, meu filho, você vai ver coisas ainda mais repugnantes. Tinha muitas coisas repugnantes aos olhos do Senhor. E se Deus nos enviou esta palavra hoje, é a confirmação de tantas que Ele vem nos enviando, e Ele falando: eu não quero que você continue assim. Eu quero te abençoar, eu quero te honrar, eu quero que você entre limpo, eu quero que você limpe a sua vida, eu não quero você com essas coisas impuras, eu não quero você fazendo as coisas que você está fazendo, eu não quero você guardando essas coisas, eu não quero você com esse espírito. Eu não quero. Tem muita coisa repugnante que precisa ser tirada. Coloque-se em pé, por gentileza. Volte sua mão para o coração. Cada um de nós sabemos bem o que significa as coisas repugnantes para Deus. As coisas ainda piores, filho do homem, você vai ver coisas ainda piores. Você vai ver coisas ainda piores. Cada um de nós sabemos o que é que está lá no oculto, que Deus chama de repugnante, que Deus não compactua. Aquelas coisas que não estão sendo totalmente vistas, porque só parte o profeta viu, já tinha sinais fora. Mas à medida que ele escavou o muro, que tinha só um buraquinho, Deus falou: escava aí. E que ele foi entrando, ele foi encontrando cada coisa lá dentro. E não parava. Quanto mais entrava, tinha mais.
E quem estava cometendo aquilo lá eram autoridades. Gente que se apresentava como de Deus. Autoridades. Gente conhecedora do que é certo. Gente que, apesar de saber, faz diferente. E a gente sabe que não basta saber, tem que fazer. Saber é uma coisa, você pode saber de muita coisa, mas não está fazendo nada. Saber que não deve falar assim, saber que não deve reagir assim, saber que não deve se comportar assim, saber. Você sabe o que está escrito, você sabe o que você deve fazer, você deve o que não deve fazer, mas no entanto tem gente que não faz. Sabe, mas não faz. Saber não é o bastante. Então, hoje você pode tomar decisões aí que ainda não foram tomadas, ajustar tudo que é necessário, para que Deus possa fazer toda a obra maravilhosa que Ele vem lutando para fazer na sua vida, na vida do seu povo. Em nome de Jesus. Eu vou deixar você falando com o Espírito Santo um momento, para prosseguirmos. Muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Quero um novo coração. Lá, 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 lá. Hey, hey, Jesus. Dai-me um coração segundo o teu coração, Jesus. Muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Quero um novo coração. Me restaura com o seu bálsamo de amor. Muda, me restaura com o seu bálsamo de amor. Aonde tu estás, Senhor Jesus, no centro da tua vontade. Meu porto seguro. Me restaura com o seu bálsamo de amor. Muda, me restaura com o seu bálsamo de amor. Aonde tu estás, Senhor Jesus, no centro da tua vontade. Meu porto seguro. Lá, 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 lá.
numa posição e diz: basta. Ele vai nos dando oportunidade, Ele vai falando, repetindo mensagens, enviando a mesma mensagem, na mesma direção. E às vezes a pessoa está cega, como a palavra da semana passada. Ouve, mas não ouve, vê, mas não vê. Ainda que sempre esteja ouvindo, não percebe. Porque o coração se tornou insensível de má vontade, e nós não podemos aceitar isso para a nossa vida. E eu penso que você pode quebrantar o seu coração e dizer: isso não vai acontecer comigo, eu não quero uma consciência cauterizada, eu não quero ser uma pessoa perdida e tendo toda a oportunidade de ser uma vitoriosa, parada na vida e estagnada, porque eu simplesmente não quero me render, não quero mudar, não quero ceder, não quero abrir mão de coisas que só me prejudicam. Tem coisa que só tem prejudicado a vida de muitas pessoas. Tem comportamento, tem sentimentos, tem coisas que elas guardam, que elas estão escondendo, que só estão prejudicando. E Deus tem bem lutando. Eu não quero assim, eu quero te honrar. Eu quero honrar você, mas não assim. E você pode tomar a decisão. Tudo é decisão. Quando a gente diz basta, ponto, fim. Fim. Assim não vai ser mais. Na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, fim. Agora é o seguinte, é o que Deus me manda fazer e pronto. Custe o que custar, vai ser assim. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu vou fazer a oração do Pai Nosso. Quem tem a coragem de dizer isso agora? A oração do Pai Nosso. Pai, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Seja feita a tua vontade da minha vida aqui na terra como no céu. A sua vontade seja feita na minha vida aqui na terra como no céu. Assim deve ser. E assim vou me comportar. Em nome de Jesus. Eu rasgo meu coração agora, Espírito Santo. E que o Senhor desça sobre mim. E que a minha vida seja para honrar o Senhor. Dentro, fora. E tudo que eu fizer, que glorifique o seu nome daqui para frente. Em nome de Jesus Cristo. Pegue o teu propósito na mão. Levante ao céu e diga para Deus: só Senhor, eu tomo posse de tudo isso aqui mudado. Mas para falar a verdade, o Senhor, eu entendo. E eu tomo posse de algo ainda maior. Do meu interior mudado. Porque o interior é mais importante que o exterior. E a gente sabe que quando o interior muda, o exterior também muda. Quando a gente valoriza o que está dentro de nós, fora é transformado. E eu tomo posse do que está dentro transformado. Eu tomo posse do que está fora transformado. Eu entendo que vencer é uma tarefa interna. E eu possuo essa palavra na minha vida. E eu declaro a minha vida abençoada. Eu tomo posse que esse será o melhor final de ano da minha vida. Com a minha vida espiritual madura, crescida. Com um espírito que agrada ao Senhor. Porque eu sei que se eu agradar o Senhor em tudo, o Senhor também vai me agradar. Eu sei que quando a gente agrada o Senhor, quando o Senhor se agrada de nós, o Senhor nos coloca na terra, como disse Josué e Caleb. E eu decido que eu vou te agradar. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos para a direção onde você precisa da atuação de Deus e declara lá: o impossível já aconteceu naquele lugar, em nome de Jesus. O impossível
Eu declaro aqui agora, pela decisão que eu tomei aqui, nesta reunião, eu declaro que lá o impossível já aconteceu. Em nome de Jesus. Quando muda dentro, muda fora. E eu sei que mudou dentro de mim. Então eu sei que já mudou fora também. Eu declaro que o impossível já aconteceu lá. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Deus de Israel, é com muita alegria no meu espírito que eu estou reunida com teu povo para invocar o teu nome e aprender a sua palavra. E eu concordo, meu Deus, com corações totalmente transformados aqui. Vidas mudadas, cheias do teu espírito. E eu concordo com todas as respostas e milagres do propósito da mudança. Eu ligo aqui na terra todas essas mudanças, dentro e fora, para que sejam ligadas no céu. E desligo tudo que é repugnante, abominável e que tem roubado as vitórias dessa pessoa aqui na terra, para que sejam desligadas no céu. Desligados no céu. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo o teu povo com um espírito renovado, uma mente renovada. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém.